Benjamin volta a interrogar Yolanda acerca de Aníbal. Ela responde que ele é apenas um conhecido e admite estar ciente de que ele gerencia uma agência de assistentes e modelos. Yolanda também confirma que Ângela residia em sua pensão, mas se mudou após conseguir um emprego e um quarto para morar. Benjamin indaga se Yolanda sabia que tanto Ângela quanto Lili trabalhavam para Aníbal. E Yolanda assevera que sabia que eram assistentes, mas desconhecia para quem trabalhavam. Ela não se intromete nos assuntos profissionais de Aníbal, pois não são tão íntimos. Benjamin questiona se foi Yolanda quem recomendou Ângela para trabalhar na agência de Aníbal. Yolanda fica visivelmente perturbada com a pergunta. No cemitério, Salma não se afasta de Leonardo, não permitindo espaço para Ângela. Mirtes, Leonardo e Salma agradecem a todos pela presença no funeral de Sandro. Leonardo, em seus pensamentos, relembra a suspeita de que seu pai possa ter sido assassinado e sua palidez é notada. Mirtes expressa como amava Sandro e como seu casamento era ideal, afirmando que nunca encontrará um homem como ele. Leonardo fica indignado com as falsidades da mãe, enquanto Salma pede que ele entenda Mirtes, justificando que ela prefere lavar as roupas sujas em casa. Beatriz e Geraldo solicitam uma conversa com Ângela, enquanto Samantha e Álvaro observam à distância, especulando sobre o que eles querem com Ângela. Yolanda relata a Benjamin que, como Ângela estava procurando emprego, pode ter mencionado que Aníbal tinha uma agência ou comentado sobre Ângela com Aníbal. Benjamin pergunta se Yolanda confirma que recomendava jovens para Aníbal. Yolanda reconhece que Ângela se adequava ao perfil para trabalhar com Aníbal, mas nega ter intermediado o contato entre eles, embora considere que possa ter mencionado algo. Assim que Benjamin se retira, Yolanda liga para Aníbal, informando que Ângela prestou depoimento ao inspetor. Aníbal pede que Yolanda mantenha calma, garantindo que a ruína de Ângela começará ainda hoje. Salma avisa Leonardo que Mirtes pretende reunir algumas pessoas, mas Leonardo não suporta mais a situação. Ângela leva Leonardo para dar uma volta, enquanto Mirtes grita para o filho voltar, sem sucesso. Leonardo agradece a Ângela por resgatá-lo, e Ângela confessa ter percebido que ele estava se sentindo sufocado e precisava de ar. Benjamin recebe o relatório da necrópsia de Lili, que revela a presença de vestígios de pele nas unhas dela, indicando que ela se defendeu de um agressor. Há vestígios de contato sexual, mas não de violência explícita, embora isso não signifique que o ato foi consensual, pois encontraram traços de uma droga em seu sangue que faz a vítima perder a consciência e depois sofrer amnésia. Benjamin considera que a dose tenha excessiva e afirma que já possuem o DNA do assassino, que será comparado com o banco de dados. Leonardo revela a Ângela que Sandro havia acabado de pedir Flávia em casamento e se pergunta o que pode ter ocorrido. Ângela sugere que Leonardo chore se precisar e que está ali para apoiá-lo. Leonardo não contém as lágrimas sem acreditar que seu pai não está presente. Ângela assegura que, embora Sandro tenha partido deste mundo, ele vive em Leonardo, nos genes e no que ele representa. Leonardo agradece pela presença de Ângela e ela brinca que praticamente o sequestrou. Leonardo comenta sobre a expressão de Mirtes e Salma e Ângela lamenta não terem tirado uma foto. Leonardo revela que nunca ousaram desafiar Mirtes dessa maneira. Ângela observa que Mirtes já a detestava. Apesar de Leonardo não estar com apetite, Ângela insiste para que ele se alimente. Benjamin procura Aníbal na agência para solicitar uma amostra de cabelo a fim de comparar com a amostra de DNA retirada de Lili. Benjamin explica que encontraram restos de pele do agressor nas unhas da jovem. Aníbal alega sentir-se ofendido por estar sendo tratado como um criminoso e recusa fornecer amostras de seu DNA sem um mandado judicial. Benjamin assegura que conseguirá o mandado e Aníbal pede que ele não volte a incomodá-lo antes disso. Ângela e Leonardo discutem onde Sandro pode estar após sua morte, enquanto contemplam o céu deitados lado a lado. No hospital, Dário visita Clarinha. Álvaro encontra-se com Salma para esclarecer que ama Samantha e que não tem mais nada a ver com Ângela.
Salma não concorda, pois sabe que Álvaro tem receio de falar devido à amizade dela com os Vegas, mas garante que não o procurou por causa de Samantha. Salma propõe uma aliança com Álvaro, porque Ângela está roubando o amor de Leonardo. Álvaro afirma que Ângela nunca terá nada sério com Leonardo, mas Salma conta que no velório Leonardo apresentou Ângela como namorada. Álvaro hesita em confiar na palavra de uma pessoa desconhecida. Salma assegura que também corre o risco de Álvaro contar a Leonardo que ela quer afastá-lo de Ângela, afirmando que convém a ambos manterem silêncio. Álvaro pergunta o que Salma planeja fazer para separar Ângela e Leonardo, caso ele aceite sua proposta. Salma tem algumas ideias, mas acredita que duas cabeças pensam melhor do que uma. Álvaro aceita se aliar a Salma. Dário desabafa com Clarinha sobre ter perdido o pai justamente quando havia acabado de conhecê-lo. Luz, Abel e Pablo estão à procura de Guigo de carro à noite, mas acabam passando pelo menino sem notar sua presença. Trabuco sente fortes dores abdominais em sua casa. Mirtes explica a Aníbal que, como as pessoas gostam de Sandro, precisou simular ser uma viúva enlutada para conseguir o seguro de vida. Mirtes pede o auxílio de Aníbal, revelando que Leonardo está encantado por Ângela e não sabe como afastá-la, culpando-a pelo fato de Leonardo não ficar com Salma, que poderia tirá-los da pobreza. Aníbal envia as fotos comprometedoras de Ângela para o celular de Mirtes. Ele afirma que as imagens comprovam que Ângela foi acompanhante de luxo, mas adverte que se Mirtes usar o material, seu nome não pode aparecer em lugar algum. Mirtes concorda que nem o dela, e Aníbal solicita que ela encontre uma maneira de divulgar as fotos o mais rápido possível. A fisioterapeuta coloca uma prótese temporária na perna de Mirtes, afirmando que com a fisioterapia ela recuperará a mobilidade e o equilíbrio e quando estiver com a prótese definitiva andará de maneira quase normal. Inconformada por não ter sua perna de volta, Mirtes trata a profissional com grosseria. Por telefone, Mirtes tenta iniciar o processo para receber o seguro de vida de Sandro, mas se depara com uma notícia ruim. Furiosa, Mirtes revela a Salma que a seguradora está alegando que o seguro de vida de Sandro está vencido. Benjamin encontra Aníbal se preparando para viajar de carro e o questiona. Aníbal explica que vai se ausentar por alguns dias para realizar trabalhos fotográficos. No entanto, Benjamin apresenta um mandado expedido pelo juiz para que Aníbal forneça uma amostra de DNA. Durante o café da manhã, Álvaro reclama que Geraldo e Beatriz evitam a companhia deles. Samantha pergunta se Álvaro esperava ser recebido e tratado como um rei depois do que fez. Álvaro e Samantha se surpreendem quando Ângela aparece dizendo que veio para trabalhar como enfermeira de Beatriz em tempo integral e pergunta em qual quarto ela vai ficar. Furiosa, Samantha afirma a Ângela que ela não vai ficar em quarto nenhum e Álvaro pergunta que jogo Ângela está jogando. Ângela responde que o único que joga é Álvaro, pois ela está ali para trabalhar a pedido de Beatriz. Samantha pergunta quando Ângela convenceu sua mãe. Geraldo e Beatriz se aproximam, explicando que foi Beatriz quem contratou Ângela durante o enterro de Sandro. Geraldo dá as boas-vindas a Ângela, enquanto Samantha não concorda. Beatriz deixa claro para Samantha que ninguém pediu sua opinião, e Geraldo avisa que Beatriz quer Ângela como enfermeira, por isso Samantha terá que respeitar a decisão dela, gostando ou não. Samantha adverte que ou Ângela vai embora ou ela mesma. Beatriz comunica que as chantagens acabaram e se Samantha quiser ir embora, pode ir, porque Ângela vai ficar e ponto final. Samantha grita furiosa enquanto joga as louças da mesa. Álvaro pede licença e vai atrás dela. Geraldo questiona se Ângela está realmente certa de que deseja seguir adiante e, apesar de um pouco perplexa, ela afirma que sim. Beatriz pede a Luz para acompanhar Ângela até o quarto dela. Quando Aníbal pergunta se está sendo detido, Benjamin esclarece que não, mas que precisam de uma amostra de seu DNA e que Aníbal deve permanecer na cidade até que os resultados sejam obtidos. Mirtes e Salma revisam os documentos do seguro de Sandro, onde há um carimbo indicando que o pagamento com débito no cartão de crédito está pendente. Inconformada, Mirtes afirma que Sandro garantiu que tudo estava em ordem.
Luz admite a Ângela que ficou satisfeita ao ver os pais de Samantha colocando-a em seu devido lugar, relatando quão rude ela é com a mãe. Luz adverte Ângela a ser cuidadosa com Samantha, mas Ângela está decidida a manter o emprego ou terá que abandonar a faculdade. Ângela promete que ficará vigilante e não permitirá que Álvaro se aproxime. Luz desabafa dizendo que a cada minuto sem seu filho sente como se estivesse morrendo. Após se informar por telefone, Mirtes explica a Salma que a cobrança da pólice era feita no cartão de crédito de Sandro, mas foi recusada e ele nunca pagou. Além disso, se for comprovado que Sandro se suicidou, será outro motivo para não pagarem nada. Mirtes espera resolver tudo com o advogado e lamenta que talvez consiga receber apenas uma quantia irrisória pelo tempo que pagaram à seguradora. Salma promete que falará com seu pai para ajudar Mirtes com a questão da casa. Samantha exige que Ângela saia de sua casa, afirmando que ela não vai roubar Álvaro nem seus pais dela. Ângela garante que Álvaro não lhe interessa e que está ali porque Beatriz precisa de seus serviços. Samantha joga os pertences de Ângela no chão, afirmando que ninguém precisa dela ali. Luz avisa a Ângela que Beatriz está se sentindo muito mal. Luz, Ângela e Samantha correm para o quarto de Beatriz. Samantha sofre ao ver Beatriz sentindo fortes dores enquanto é ajudada por Ângela e Luz. Samantha acusa Beatriz de fingir para fazê-la se sentir culpada. Ângela manda Samantha calar a boca, dizendo que se ela soubesse o quanto sua mãe está sofrendo, não falaria tantas tolices. Pablo ajuda a acomodar Beatriz na cama. Samantha se retira e chora, tapando os ouvidos para não ouvir os gritos de dor de Beatriz. Ao visitar Mirtes, Aníbal relata que seu celular pode estar grampeado por causa de Ângela, pois estão tentando culpá-lo pela morte de Lili. Mirtes pergunta se ele tem algo a ver com isso, e Aníbal sugere que ela nem pergunte. Mirtes teme que Aníbal esteja sendo seguido e que possam ligá-la a ele. Aníbal cobra seu dinheiro, e Mirtes informa que está com problemas para receber a apólice porque a seguradora alega que está vencida. Salma encontra Aníbal no quarto de Mirtes e ele vai embora esperando que Mirtes resolva seus problemas. Mirtes diz a Salma que precisa contar algo sobre Ângela. Samantha culpa Álvaro por tudo, acreditando que Ângela está ali para reconquistá-lo. Álvaro garante que não permitirá que isso aconteça e quer Ângela fora da casa, sugerindo que ele e Samantha podem se mudar para o apartamento dele. Samantha se recusa a ir morar naquela pocilga. Álvaro afirma que não teve nada a ver com a contratação de Ângela, pedindo que ela não o ofenda. Sozinha, Samantha liga pedindo para encontrar Dário. Álvaro volta e pergunta com quem Samantha precisa se encontrar e ela mente que é com uma amiga. Em frente ao quarto de Beatriz, Álvaro pergunta a Ângela se ela pretende atormentá-lo. Ângela garante que só quer fazer seu trabalho e sugere que Álvaro explique por que disse tantas mentiras sobre ela para Samantha. Álvaro afirma que o futuro de Clarinha depende de Samantha e admite que por sua irmã é capaz de qualquer coisa. Álvaro revela que está prestes a assinar um contrato pré-nupcial com Samantha, pois ela quer obrigá-lo a se casar para manter Clarinha recebendo os privilégios no Hospital Vega. Álvaro garante que por sua irmã se casará com Samantha e que por ela continua mentindo. Ângela expressa decepção ao saber que Álvaro vai se casar com Samantha. Mesmo assim, Álvaro assegura que a única verdade é que continua apaixonado por Ângela. Ângela pergunta se ele planeja tê-la como amante. Álvaro responde que não sabe o que fazer, mas diz que a ama de verdade, mantendo a esperança de que um dia voltem a ficar juntos.